A ausência de sentido existencial é caracterizada por 3 sentimentos básicos: o vazio existencial, o abandono existencial e o isolamento existencial. E pode surgir um 4º movimento, que é o aniquilamento existencial. Então, como funciona isso? Quando a pessoa ela vive de uma forma materialista, de uma forma simplesmente que, como a maioria das pessoas vivem, saem para trabalhar, passam o dia todo no trabalho, se alimentam, vão a festas, vão a determinadas atividades sociais, mas elas vivem como seres materiais, vivendo tudo isso. Tem muita gente hoje em dia que cansou dessa vida assim, uma vida que parece robotizada. A pessoa repete todos os dias as mesmas coisas, produzindo para a pessoa um tédio muito grande frente à vida. O que leva a isso é uma visão materialista da vida, em que a pessoa não vê um sentido nas várias atribulações que nós temos durante a vida. Dificilmente uma pessoa vai viver tudo isso, viver a vida num mar de rosas. Há um desejo da maioria das pessoas de viverem uma vida de mar de rosas. Mas todos nós que estamos num planeta como o nosso, passamos por aquilo que nós chamamos da psicologia consciencial de experiências desafio. As experiências desafio são as experiências desagradáveis para o nosso ego. O nosso ego quer sombra e água fresca. Mas não existe no mundo como o nosso sombra e água fresca, o mar de rosas, não existe. Então, quando a pessoa passa por experiências de desafio, essas pessoas que estão vivendo como verdadeiros robôs humanos, dentro de uma vida automatizada, ao passar por uma experiência de desafio, uma situação mais dolorosa, a perda de um ente querido, um revés financeiro, perda de emprego, enfim, uma série de possibilidades que são desafiadoras para o ser. O que acontece? Como a pessoa já estava vivendo num automatismo, ela não estava verdadeiramente vivendo com V maiúsculo, mas vegetando. Ao passar por uma experiência desafio, a pessoa treme nas bases, porque ela não encontra dentro de si mesma os valores necessários para transformar essas experiências de desafio em experiências de aprendizado, como nós preconizamos dentro da psicologia consciencial. Transforma as experiências de desafio em experiências de aprendizado. Transforma todo o processo da vida em dois tipos de conquistas: conquistas êxito e conquistas aprendizado. Conquistas êxito quando nós acertamos diante das experiências de desafio, realizamos ações acertadas, conectadas com a lei de amor, certo? Dentro da visão da psicologia consciencial, é todo ato conectado à lei de amor. E quando nós erramos, agimos de forma contrária à lei do amor, nós somos convidados a ter uma conquista aprendizado, ou seja, aprender com aquele erro. Se as pessoas buscassem realizar essas ações, haveria um sentido na vida. Mas a grande maioria das pessoas nem sequer se dá conta disso. Nem sequer se dá conta que existem experiências de desafio a serem transformadas em experiências de aprendizado, que existe uma lei de amor comandando o universo. Ainda são poucas as pessoas que estão conectadas com esse verdadeiro sentido da vida. Então, o que acontece? Não temos como fugir das experiências de desafio. E aí acontece
na pessoa que está vivendo dessa forma, com uma ausência de sentido, ela entra primeiramente num vazio existencial. Com o que se caracteriza essa primeira etapa da ausência de sentido? É um vazio, a pessoa sente um vazio aqui no peito, ela sente, tem gente que fala assim, tem um oco aqui no meu peito, um buraco aqui no meu peito, ela sente uma tristeza, um tédio frente à vida, tudo é tedioso, acordar pela manhã, ir trabalhar, mesmo ir para uma festa, chega lá, ela acha tudo meio muito sem graça. Então, a pessoa que está num movimento de tédio, de vazio interior. Então, essa é a primeira etapa, vazio existencial, que vai, ele, se não for trabalhado por meio do exercício do sentido existencial profundo, o que a pessoa vai ter? Ela vai aprofundar o vazio, ela não vai ficar no vazio. Porque se eu ficasse só no vazio, seria menos mal. Mas pode acontecer da pessoa chegar no quarto nível de ausência de sentido, que é a tentativa de autoaniquilamento. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o autoaniquilamento. Então a pessoa entra nesse vazio existencial, e aí o que vai acontecendo? Em vez dela buscar resolver a questão, buscar realmente ver qual é o sentido profundo da vida. Hoje já tem muitas informações sobre isso, tanto no ambiente religioso, nas ciências, tem muita ciência espiritualista mostrando o verdadeiro sentido da vida, só que as pessoas não buscam, elas ficam na mesmice de sempre, ficam realizando as mesmas ações de sempre e esperam resultados diferentes. Mas não é possível, se a pessoa realiza as mesmas ações sempre, buscando resultados diferentes, não vai acontecer, ela vai ter os mesmos resultados e, na verdade, esse processo de ausência de sentido vai aumentando. Ela vai ficando cada vez mais achando que tudo é sem graça. Então, aquele vazio vai se tornando um abandono. Então, a pessoa adentra um estado em que ela vai abandonando as coisas que antes ela até achava prazeroso, antes de acontecer as experiências de desafio, ela achava prazeroso, festas, coisas do mundo, ela achava prazeroso, passa a não ser mais prazeroso, então ela vai abandonando isso. Ela vai abandonando determinadas práticas que antes gerava bem-estar, ela já não faz mais. Então ela vai aprofundando a ausência de sentido no abandono. Ela vai abandonando a si mesma, abandonando coisas que antes geravam prazer e satisfação, passam a não gerar mais. Muitas pessoas, nesse segundo estágio, elas só não abandonam o trabalho porque, se ela abandonar o trabalho profissional, ela morre de fome. Mas se ela tem um trabalho voluntário, por exemplo, ela abandona. Então, ela vai se intensificando o vazio existencial, aprofundando esse vazio por meio do abandono. Daqui a pouco, se ela não cuidar, ela está entrando no isolamento existencial. O isolamento existencial ele é caracterizado por um processo de isolamento das pessoas à volta, e tem gente que se isola, inclusive esses processos todos estão muito ligados à doença da depressão. É comum na depressão a pessoa se isolar no quarto. Ela só sair do quarto, às vezes, para fazer as suas necessidades básicas, se não tiver as suas necessidades fisiológicas, se não tiver um banheiro dentro do quarto, para se alimentar, se não tiver alguém que leve a comida para ela, porque, às vezes, a pessoa fica tão isolada que ela só se alimenta se alguém levar a comida para ela. Enfim, ela vai ampliando o processo do isolamento existencial. Esse isolamento não é apenas externo, das coisas externas. É um isolamento da própria essência divina que todos nós somos. O vazio existencial, ele começa por uma ausência de conexão com a própria essência divina.
O abandono é abandono das questões essenciais e existenciais da vida. E o isolamento, a pessoa vai intensificando os movimentos egóicos dentro dela, isolando-se da essência divina que ela é, isolando-se do Criador da vida. Ela vai criando como se fosse um escafandro, uma carapaça em torno dela, que isola ela do mundo e das questões profundas de si mesma. Existem pessoas que ficam apenas nesses 3 níveis de ausência de sentido: o vazio, o abandono e o isolamento. E passa a vida toda assim, como verdadeiras mortas-vivas. É aquela pessoa que come, dorme, faz sexo até, busca fazer alguma coisa, trabalhar para poder ter a sua subsistência, mas ela não sai daí, ela fica uma vida que não podemos chamar de vida com V maiúsculo, mas de vegetação. A pessoa fica vegetando na vida. Algumas pessoas que têm uma tendência à chamada ideação suicida adentra esse 4º movimento da ausência de sentido, que é o autoaniquilamento. O que é o autoaniquilamento? É uma tentativa da pessoa de querer se descriar, como se fosse possível para um ser humano destruir-se, como se ele não tivesse valor nenhum. O que acontece? Por causa da cultura materialista ou da cultura espiritualista materialista, porque nós temos visto pessoas que têm conhecimento espiritualista, mas que têm uma visão, uma vida materialista, como se elas fossem seres de carne e osso. A pessoa tem um conhecimento teórico e, mesmo assim, atenta contra a própria vida. Vão para o chamado suicídio. Então, por quê? Como a cultura materialista é muito forte, seja o materialismo declarado, seja o materialismo espiritualista, por mais paradoxal que seja, porque tem muita gente que tem religião, que diz que acredita em Deus, que acredita no Espírito e atenta contra a própria vida. Então, o que acontece? Como a pessoa confunde o ser que é, e ela está nesse movimento psíquico e emocional de autoaniquilamento, ela mata o corpo, ou tenta matar o corpo, achando que vão matar a vida dentro delas. Mas nós, enquanto espíritos imortais, somos indestrutíveis. Deus nos criou para a eternidade e para sermos felizes. A infelicidade é o resultado dessa cultura materialista de ausência de sentido. Então, quando a pessoa, por algum motivo, ela entra nesse movimento de autoaniquilamento, ela deseja matar aquilo que Deus criou como se fosse um ser abjeto que não pudesse viver. E aí, como a confusão entre o ser espiritual e o corpo físico, mata-se o corpo físico. Está aumentando de forma assustadora o número de pessoas que têm recorrido ao suicídio, que têm pensado diariamente em suicídio. Ainda hoje, eu atendi 2 pessoas, agora à tarde, antes dessa live, que falaram que estão pensando em suicídio, para resolver, entre aspas, os problemas que estão sentindo. Vejamos que a pessoa, ela cria, devido às próprias ações materialistas, problemas. E acha que o suicídio vai ser a solução, mas o suicídio é uma falsa solução. Porque ele não vai matar realmente a causa do problema. Porque a causa do problema é a ausência de sentido. A pessoa vai matar o corpo e vai continuar viva.